Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Atendendo então a pedidos, o vídeo passado eu fiz um vídeo aí sobre Talmud e perguntei para o pessoal, vocês querem que continue? Nossa, muita gente realmente pediu para continuar. Então eu vou fazer uma série de vídeos para falar do Talmud. Mas antes de começar o vídeo, tá? Eu quero deixar algumas coisas bem claras, que é para as pessoas não entenderem mal. Este vídeo é feito para quem nunca viu o Talmud, ok? Quem nunca viu o Talmud. Então, se você nunca viu o Talmud, não conhece o Talmud, é muito legal que você veja este vídeo. Tá bom assim, gente? Agora, se você é um grande entendedor, um grande conhecedor de Talmud, este não é o vídeo para você. Eu acho que se você conhece tanto assim o Talmud, por que você não abre aí um canal no YouTube e não passa para a gente aí o seu grande conhecimento de Talmud? Tá bom, gente? Uma outra coisa importante. A internet está cheia de vídeos de Talmud, ok? Cheio. Está cada um interpretando do seu jeito, cada um falando aí do seu jeito. É importante que a gente entenda que nenhum deles está errado. Tá? Cada um olha o mundo da sua forma de ver. Então, é muito importante que as pessoas que se dizem grandes conhecedores do Talmud ou Talmud, que se não gostarem do meu vídeo, achar que o meu vídeo é muito rasteiro, vá para outro lugar, ver outro vídeo, não tem problema, gente, tá? Não vamos ficar com esse negócio de ficar com raiva, porque justamente eu penso diferente de vocês, tá? Esse vídeo é voltado para quem não conhece, nunca viu nem nunca ouviu falar de Talmud, ok? E tem interesse em conhecer. Então, é importante isso, tá, gente? Não adianta ficar no comentário, você não falou isso, você não falou aquilo, você não sabe nada, O que eu recebo de comentário falando disso, gente, é um negócio absurdo. Eu não me considero nenhum expert em Talmud, ok? Não sou expert em Talmud. Eu sou um cara que estuda o Talmud há muitos anos, gosto, mas não sou nenhum expert. Eu não sou nenhum grande talmudista. Eu gosto do Talmud, gosto de estudar, tá? E estou passando aqui o pouco que eu conheço, tá bom, gente? Então, eu não vou me meter aqui a grande conhecedor de Talmud, tá bom? Mas o que eu conheço, eu acho que para quem quer começar, quer entender como é que funciona, eu acho que é um bom vídeo, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos conhecer, então, como funciona o Talmud. Muito bem, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: como é que a gente vai ler o Talmud? Perfeito? Talmud, ele não é um livro para ler em lazer. Ele não é uma leitura de lazer. Se você quer no fim de semana, vou dar uma descansada, vou pegar o Talmud e vou ler. Primeiro que não é assim, né? Por quê? Dificilmente você vai ter cópia de Talmud em português. Eu nunca vi, para ser sincero com vocês, tá? O que se vê por aí, vendendo por aí, são livros com o ponto de vista dos autores do livro. O que também é legal, gente. Dá para ver, dá para olhar, tá? Vocês têm que entender que é o ponto de vista dele, né? E quando a gente vê o ponto de vista dos outros, é difícil a gente formar o nosso próprio ponto de vista, né? Por isso que eu sempre falo que o Talmud original seria o ideal, mas é difícil, né? Existem cópias em inglês que são até legais, tá? Mas o ideal seria a cópia em hebraico e aramaico, né? E já viu, né? Hebraico, aprender hebraico é bem chatinho, né? Mas quem tem um pouquinho de conhecimento de inglês talvez consiga aí ter uma boa
ideia do que é o Talmud, tá? Mas não tem problema, gente. Vocês podem ler livros de outros autores. Isso aqui vai falar do Talmud, tá? Esse vídeo, por exemplo, ele é baseado em um livro de um autor, tá bom? Então, a leitura do Talmud, gente, ela é muito difícil no início. Nossa, você vai dizer, que coisa chata. Mas depois que você pega o jeito, você entende como é que funciona, nossa, vai embora, o negócio melhora muito, tá bom? Então, a bibliografia deste vídeo é baseada nesse livro aqui, tá? O livro Iniciação ao Talmud, de Auro Del Giglio, ou Del Giglio, tanto faz, tá? Mas é assim, para quem está iniciando, é um excelente livro, porque ele explica legal, tá? Ele explica legal. Então, eu baseei mais ou menos esse meu vídeo, né? Ou curso, ou seja lá o nome que vocês queiram dar, né? Com esse livro aí, tá bom? É importante o seguinte, gente. Eu vou começar do vídeo 1. De acordo com o interesse de vocês, eu vou pulando para o vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, tá, gente? Mas tem que ver aí o que vai fazer com que eu fale mais de Talmud. Vai ser aí os joinhas, né? Vai ser aí as pessoas comentando, tá? Isso que vai me fazer com que eu faça mais vídeos de Talmud, ok? Tá? Antes de mais nada, antes que eu esqueça, se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Ponto. Tá? E clica no sininho, porque toda sexta-feira às 18 horas tem vídeo. Perfeito? Bom, o que é o Talmud? A lei judaica, gente, ela se baseia nos ensinamentos transmitidos diretamente por Deus a Moisés no Monte Sinai. Agora, esse ensinamento ele é dado de duas formas, né? De acordo com aquelas placas que Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai, ele desceu com aquelas placas e ensinou oralmente os ensinamentos de Deus aos sábios, né, às pessoas que ele achava que iriam aproveitar melhor o ensinamento dele, tá? Então, nós temos aí o ensinamento oral e o ensinamento escrito. O escrito, o que é? É o Torá, é o Pentateuco, que veio depois, tá, gente? O Torá também ele era transmitido oralmente, ok? Depois daquele que ele foi escrito, tá? Então, nós temos duas formas aí da lei judaica. O Pentateuco, que é o Torá, e a oralidade, ou seja, todo aquele ensinamento dado por Moisés aos sábios, e esse ensinamento foi transmitido por gerações. E a gente sabe que tem aquela história, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, a transmissão oral, ela volta e meia, ela adquire diversas, digamos assim, distorções do que realmente Moisés diz, né? Tem até uma experiência que se faz quando você fala uma palavra, um pensamento para uma pessoa, ela vai passando para outra pessoa, quando chega do outro lado é completamente diferente do que você falou agora. E esse é o grande problema da tradição oral. Ela tem essas distorções, essas mudanças, tá bom? Então, a tradição oral ela passou a ser escrita com a destruição do segundo templo, ou seja, quando os romanos chegaram lá, destruíram o segundo templo, e então os judeus foram para a diáspora. Aí eles falaram assim, peraí, vamos escrever esse negócio, porque senão, né, vai ficar mais complicado ainda. Os tanaítas, o tanaíta que se destacou bastante nesse trabalho foi Yudá Hanassi, tá? Que por volta do século II depois de Cristo, eles iniciaram o que a gente chama de Mishnah. Então, a Mishnah, ou seja, as leis, né, elas passaram a ser escritas por volta do século II depois de Cristo. Tá bom? Então, toda essa coisa da tradição, né, que era passada de boca em boca, passou a ser escrita. Mas vocês vão ver lá na frente que mesmo escrito teve interpretação diferente.
A Mishnah, então, começou a tomar forma, né, do jeito que a gente conhece, né, com os amoraitas. Então, a Mishnah ela tomou alguma forma na Babilônia e outra em Jerusalém. Então, essa Mishnah, essa interpretação da Mishnah, ela passou a se chamar Guemará. Tá? Então, nós temos a primeira parte do Talmud, que é a Mishnah. Tá? A Mishnah ela é aquela tradição oral escrita, e depois os amoraitas começaram a pegar essa Mishnah e deu início à segunda parte do Talmud, que a gente chama de Guemará. A Guemará ela passou a ter duas interpretações. Olha que coisa interessante. Ela passou a ter duas interpretações, né? Um na Babilônia e outra em Jerusalém. Ou seja, duas leituras, duas interpretações. Então, hoje, gente, o Talmud ele é composto de dois corpos, Mishnah e Guemará. A Guemará, a gente tem a Guemará da Babilônia, Guemará de Jerusalém. Então, aí a gente já tem dois Talmuds, que é o Talmud de Jerusalém, que tem a Guemará de Jerusalém, e o Talmud babilônico, que tem a Guemará babilônica. Já começa a aparecer diferenças. Aí vocês vão dizer assim, nossa senhora Ailton, mas muita diferença. Gente, são interpretações de uma mesma ideia, são discussões acima dessa ideia. Não é, o Talmud não é um livro para você ler e falar assim, puxa, é isso. Não, porque o Talmud, quando você começa a ler, ele começa a fazer você pensar, né? Ele discute uma ideia, faz você pensar, obriga você a pensar. Ele não é um livro que você tem que ficar decorando. Então, o Talmud babilônico foi concluído por volta do século VI. O Talmud babilônico, gente, ele é muito mais extenso, tá? Porque ele teve as pessoas que escreveram, né, que construíram o Talmud babilônico, elas tiveram mais tempo, mais condições, até pode dizer assim que é condições financeiras. Então, ele é mais extenso e é mais trabalhado que o Talmud de Jerusalém. Não quer dizer que um seja melhor ou pior. Não existe isso no Talmud, tá bom? Então, qual é a estrutura do Talmud? O Talmud tem trechos da Mishnah, né, que com comentários, explicações, e tem a Guemará. A Guemará já é o debate do Talmud. Tá? Fala de rituais, de leis comerciais, leis sociais, leis familiares, e tem contos, tem o que eu chamaria de parábola, que um judeu não me ouça falar a palavra parábola, que não é bem uma parábola, é um outro tipo de conto que também tem a função de ensinar, a função de transmitir mensagens. Eu vou colocar depois, se vocês quiserem, diversos contos, tá? Que são muito legais aí do Talmud, tá bom? Então, essas leis são leis baseadas em coisas muito simples, gente, coisas simples da vida. Ah, se um cara perdeu a carteira na rua, a carteira é do cara que acha ou é do cara que perdeu? Essa discussão é colocada no Talmud, para vocês verem que o negócio são discussões realmente de coisas do dia a dia, coisas simples, até as coisas mais complicadas. Tá? Então você vê, eu já vi diversos filmes, tem um filme que eu vi chamado O Corpo, que falava de um corpo, né, que foi encontrado numa escavação de Jerusalém, e toda aquela discussão, porque no judaísmo você não pode exumar corpo, né? Pela lei talmúdica você não pode exumar corpo. Mas uma arqueóloga achou o corpo. Então o filme discutiu, exuma, porque é um corpo que vai dar, digamos assim, atributos para que a história tenha conhecimentos, e tem os religiosos. E um padre, né, numa discussão com estudiosos do Talmud, fala assim, mas o Talmud foi escrito por seres humanos. Então o Talmud não é perfeito, chama-se O Corpo. Cara, o filme é muito bom e ele discute bastante
o Talmud. É um filme antigo, deve ter uns 10 anos esse filme. Mas procurem por aí, deve ter aí no YouTube da vida. Ele discute isso, né? Ele discute, bom, deve ser exumado, não deve, deve esperar o juízo final, não deve, tá? Então, isso é o Talmud, é essa discussão, esse raciocínio que o Talmud provoca. Então, gente, quando há, né, depois de extensos estudos do Talmud, quando as pessoas discutem e há um consenso, então ele passa essa discussão, essa dedução, né, essa compreensão, ela passa a integrar o halachá. Que é o halachá? O halachá é o corpo das leis judaicas. Existe o halachá, que é a parte das leis judaicas, que, após diversas discussões, chegaram-se a um consenso, então é integrada a esse conjunto de leis. Então tem uma frase aqui do autor do livro, que eu me baseei esse vídeo, que diz o seguinte: as conclusões derivadas desse modelo buscam sempre a verdade, independentemente da aparente trivialidade que uma dada conclusão possa assumir no contexto de um desses modelos. Ou seja, não importa se a discussão é uma coisa trivial, se é uma coisa sem importância nenhuma. O que deve se chegar como consenso dessa discussão deverá ser sempre a verdade, deverá ser sempre aquele consenso que seja a verdade das pessoas que tiveram um consenso, ok? Então, é claro que se a gente for pensar em termos de verdade, existem vários tipos de verdade, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais aí à frente. O que eu aconselho vocês agora? Começar a pesquisa. Como se começa uma pesquisa? Nesse site que está aí, que eu dei para vocês, que é o site da Universidade de Yale, tá? Ele tem uma página, eu até tirei um pedacinho e coloquei aí embaixo, com todas as divisões, todas as explicações que existem no Talmud. Tipo capítulos, não vou dizer versículo, mas é mais ou menos parecido, tá? Capítulos, parágrafos, tá? Que existe aí no Talmud. Então é importante, se vocês realmente querem começar, dá uma olhadinha nesse site e vejam o quanto extensa é esse índice do Talmud, tá? Que a leitura, então, do Talmud é uma leitura de vários anos. Tá bom, gente? No próximo vídeo, eu já vou colocar algumas colocações da Mishnah e talvez aqui eu entre até, faça aqui uma pequena discussão de cada pedacinho da Mishnah para que vocês entendam, né? Tá? Eu já vou começar a discutir a Mishnah e colocar textos da Guemará para que vocês então entendam mais ou menos, tá? É claro que eu não vou querer complicar a coisa, tá, gente? Eu vou simplificar, né, levando sempre em consideração que esse vídeo é para iniciantes. Tá bom, gente? Se vocês acham legal continuar com o vídeo, né, não esqueçam de dar o joinha de vocês e colocar no comentário que vocês querem a continuidade deste vídeo, tá? Eu coloquei assim de forma mais de estudo, de curso, né? Porque eu realmente pretendo fazer aí um mini curso de Talmud, tá? Não quero fazer com muito tempo de vídeo, porque senão fica cansativo, tá? Eu vou fazer 15 minutos, 10 minutos, tá bom, gente? Bom, não se esqueçam, joinha aí, se vocês gostaram, é lógico. Não se esqueçam se vocês não se inscreveram no canal, inscrevam-se, clica lá no sininho. O YouTube fala para mim, sempre eu falar isso, eu sempre esqueço, né? E uma outra coisa importante, o clube de canais, gente. Matricule-se no clube de canais, porque no clube de canais eu estou colocando todos os meus cursos lá, Cabala, inclusive as pessoas que estão fazendo o clube de canais, que são essas pessoas aqui. Essas pessoas aqui eu vou pedir um favor de vocês colocarem nos comentários qual é o próximo curso que vocês querem depois do curso de Cabala, tá? Tarô, radiestesia, astrologia,
que mais? Projeção astral. Nesses cursos que eu falei, pense aí no que vocês querem como próximo curso, coloquem aí nos nossos comentários, tá bom? Mas isso para as pessoas que são assinantes do Clube de Canais. Se você não é, aqui embaixo tem um botão chamado Seja Membro, clica ali, tá? Se matricula no grau de companheiro, que você vai pagar R$ 7,99 por mês, e você vai ter direito a todos esses cursos. Inclusive, se vocês chegarem hoje de cara, vocês já vão ter 20 aulas de cabala, porque eu dou 15 minutos de aula por semana. Tá? Já tem 20 aulas lá. Tá? De cara, vocês já vão pegar isso aí. Tá bom, gente? Então, não se esqueçam de ser membros do canal. E, por favor, gente, querem falar mais de Talmud? Para aprofundar mais? Digam para mim aí. Beleza, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alt.